Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa maratona do emagrecimento. É uma série de lives que eu estou fazendo já tem mais de 15 dias. E aqui, nessa live de hoje, eu vou falar sobre o efeito sanfona. Como que você consegue emagrecer livre do efeito sanfona? Né? O que é isso? Eu emagreço, eu não engordo. Né? Como que você consegue fazer isso? Porque o que eu mais vejo e o que eu mais recebo são pessoas dizendo: Lucas, eu não consigo emagrecer, eu já tentei várias vezes emagrecer e acabo reconquistando aquele peso, né, que eu perdi, eu não consigo sustentar o emagrecimento. Me diz como que eu consigo sustentar esse emagrecimento, esse peso perdido, porque eu sempre ganho esse peso de novo, eu não consigo manter. Enfim, o efeito sanfona ele pode acontecer por vários motivos. O efeito sanfona ele tende a acontecer por alguns motivos mais específicos também, né? A probabilidade dele acontecer em motivos específicos é muito maior. Então é isso que eu resolvi trazer hoje para você. É isso que eu resolvi de fato disseminar da sua vida, né? Se você prestar atenção, se você estiver aqui comigo, anotar tudo, começar a estar realmente aberta para adquirir esse conhecimento, aberta para adquirir esse conhecimento, eu tenho certeza que você não vai mais passar por isso, porque se você já passou, você sabe o quanto isso é ruim. Eu sei o quanto isso é ruim porque eu já passei por vários efeitos sanfonas na minha vida, tá? Então, para você que está aqui assistindo ao vivo ou nessa gravação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo pessoas a emagrecerem até 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta. É isso mesmo, eu criei um método que se chama Tríade do Emagrecimento, que eu ajudo essas pessoas a chegarem no objetivo desejado, através de um passo a passo que ajude a aumentar a queima de gordura, ajude a aumentar o emagrecimento, diminuir a ansiedade, melhorar a disposição e a saúde de uma forma muito simples, certo? Então vamos lá. Eu quero primeiramente dizer para vocês que é o seguinte, a produção já trouxe a minha água, muito obrigado, produção. Você que está aí assistindo, não deixe de ter sua água do lado para se hidratar, isso é muito importante. Mas, inicialmente aqui nesse processo, né, do emagrecimento, é importante a gente entender o que é o efeito sanfona. Né? O efeito sanfona, Lucas, é eu perder 2 quilos e ganhar 1? Não. Efeito sanfona é eu, num final de semana, né, eu peso ali na sexta-feira e tô com, sei lá, 65, e aí eu passo o final de semana, chego ali na segunda-feira, tô com 68. Isso é efeito sanfona? Não. Né? Quem mais que pode ser uma dúvida, né? Enfim, mas vamos dizer, Lucas, dentro de um ano, né, emagreci 16 quilos, emagreci 20 quilos, né? E depois desse um ano que eu emagreci, passou uns 3, 4 meses e eu, caramba, ganhei 5 quilos nesse processo. É efeito sanfona? Não. Né? O que é o efeito sanfona então? O efeito sanfona é quando você, né, vou botar aqui, ó, o efeito sanfona, né, é o que? É igual a, você perde dentro de 3 meses, vamos dizer, 3 meses, né, você perde menos 7 quilos, né, em 3 meses, e aí você ganha, né, e aí você ganha aqui, ó, você ganha 10 quilos em um mês. Ou seja, você em 3 meses perdeu 7 quilos, né? E um mês você ganhou 10 quilos. Meu Deus do céu! Né? Como que eu levei 3 meses para perder 7 quilos? Em apenas um mês eu já ganhei 10 quilos, ou seja, eu ganhei mais do que eu tinha perdido. Né? Isso aqui é o efeito sanfona. É quando você ganha um peso muito maior do que você perdeu, ou às vezes é o mesmo peso, né? Ou poderia ser aqui, né, mais 7 quilos em um mês, né? Ou 7 quilos, vou botar aqui assim, ou também, né? Ou em 2 meses, né? Ou em 2 meses. Enfim, é quando você ganha um peso muito mais rápido ou maior, né? Ou maior do que você levou para perder e o quanto você perdeu. Então, você perde lá os seus 7 quilos em 3 meses e em um mês você ganha 10 quilos ou ganha 7 quilos, né? Um tempo muito rápido. Caramba, como que você
consigo ganhar esse peso tão rápido, né? Ou então você em 2 meses ganha esse peso, né? Um pouquinho a mais, mas é menos do que você levou para perder. Isso aqui é efeito sanfona. É quando você tem um resultado, né? Isso de uma certa forma é um resultado, você ganhar peso, mesmo que você não queira e mesmo que isso não seja positivo para você, é um resultado. Você fez algo que te trouxe, né? Você teve uma ação e você teve uma reação em relação a isso. Então é um resultado, né? Então é basicamente isso. Efeito sanfona aqui de uma forma bem simples, bem didática e resumida, é isso, tá? E como que isso acontece? Né? Como que isso pode acontecer, Lucas? Caramba, como que eu ganho tanto peso tão rápido? Fazendo esse exemplo aqui, existem vários casos, né? Mas eu vou trazer 2 casos para vocês, já vou aproveitar e trazer esse aqui. Por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui é uma perda de peso muito tranquila mesmo. E, por exemplo, no meu método, né, eu tenho muito resultado como esses, 7 quilos, 10 quilos, já teve casos de 17 quilos, 15 quilos, né, às vezes 4 quilos, só que tem uma redução de medida muito grande. Então, enfim, 3 meses é o tempo que eu considero um tempo mínimo, né, mínimo para começar a ter um resultado mais satisfatório, um resultado mais, um resultado que ele tende a se tornar mais definitivo, né? Definitivo no sentido, caramba, eu perder 4 quilos, 5 quilos em uma semana, teoricamente é muito mais fácil, né? Por quê? Porque eu estou mudando o meu corpo. Muito peso é água, né? Então, dependendo da estratégia que eu utilize, eu posso perder 5 quilos de água, né? Pelo excesso de retenção, né? Dependendo da minha alimentação. Então, o que é isso? É um peso ilusório. A verdade é essa, não é gordura, né? E mesmo assim, se fosse, sei lá, 5 quilos de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, né? E isso seja gordura, é muito pouco. Então vamos botar aqui 1 quilo de gordura. Na maior parte das vezes, né? E isso é fisiológico. Primeiramente, o nosso corpo ele elimina a água, né? A primeira coisa que acontece que a gente perde muito peso é água, é o excesso de água que você estava retendo. Isso pode ser muitas das vezes por inflamação, tá? A segunda coisa é energia muscular, né? Que a gente chama de glicogênio muscular. Quando você come muito carboidrato, muito açúcar, muita glicose, o seu órgão, né? O seu músculo, desculpa, tanto o seu músculo quanto o seu órgão, o seu fígado, eles acumulam energia. Né, eles são uma reserva de energia, uma reserva de energia mais rápida do que a gordura. A gordura também é uma reserva energética, né, mas ela exige um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho, num ambiente mais favorável para aquela gordura ela ser quebrada, né, o corpo chegar lá, quebrar e direcionar para ser oxidado, para ser queimado, né, para ser utilizado. Então a gente tem as nossas reservas que são mais fáceis, né, e mais imediatas no primeiro momento, que é o que? São as reservas musculares, né, a reserva muscular, que é o glicogênio, né, e o glicogênio hepático, que é a reserva do fígado. Então, quando você começa o processo de emagrecimento, você começa a reduzir essa sua ingestão de carboidrato, né, essa sua ingestão de glicose, você começa a liberar energia do seu músculo e do seu fígado. Então, isso também pesa, né? Se você não sabe, há um acúmulo de água, além da energia que tem aqui no seu músculo, tem um acúmulo de água também. E é por isso que muita gente se sente flácida, né? Quando começa a emagrecer, começa a perder muito peso e está sem carboidrato, começa a sentir muito flácida, começa a sentir muito fina, justamente por isso, porque você está minguando, né? E quando você começa a entrar nesse processo, você elimina essa energia, né? Através, enfim, de movimento, de força, né? De exercício, você começa a perder peso também, é natural, porque você está desinchando, você está eliminando aquilo que está acumulado em você. Então, no primeiro momento, você começa a perder uma quantidade de peso maior, né? E é muito comum isso, justamente por todos esses fatores que eu falei. Então, isso, né, falando de uma forma bem didática, eu não estou querendo falar termos técnicos, na minha concepção isso não é um emagrecimento meio que definitivo, né? E definitivo também deixa claro aqui que não é aquilo que não volta mais. Mas fazendo uma comparação de momento, né? Eu comparar uma semana com 3 meses, caramba, 3 meses é muito mais tempo,
né? Então eu em 3 meses consigo eliminar mais peso, ou seja, eu consigo eliminar uns 7 quilos, 10 quilos, dependendo da consistência que o meu aluno tiver, e aquilo ali ser muita gordura. Aquilo ali ser uma quantidade de gordura muito maior. Por quê? Porque 3 meses é um tempo hábil já para o corpo começar a ter mais eficiência de quebrar essa gordura, de baixar o percentual de gordura, de utilizar essa gordura como combustível e você conseguir realmente diminuir muito mais suas medidas, diminuir seu percentual de gordura, diminuir seu peso. Então, um tempo de 3 meses é um tempo que eu acho consideravelmente legal para você emagrecer 7 quilos. Né? Mas isso não garante que você não tenha um efeito sanfona, né? Até porque o efeito sanfona ele acontece o quê? Através dos seus comportamentos. E aqui eu vou te dar um exemplo do que é muito comum as pessoas cometerem esse erro, que é o quê? Então aqui eu estou falando vou botar aqui, ó, um mundo, né? Um mundo ideal, vamos botar assim, né? Um mundo ideal, né? Você dá 3 meses, um mínimo de 3 meses, né? Começar ali já criar suas expectativas para um processo de 3 meses, né? Para que você comece a ter tempo de ir se adequando, ir fazendo, enfim. Só que geralmente as pessoas pensam o quê, né? Tem muita gente que fala assim, olha, eu preciso perder 7 quilos, né? E aí, ó, quero perder 7 quilos, legal. Então, em 3 meses, né? Em 3 meses eu vou perder, né? Ó, 3 meses eu quero perder, né, 7 quilos. Foi meu objetivo, né? Foi meu objetivo. Ó, quero perder 7 quilos. Legal. Passou os 3 meses, perdeu 7 quilos. O que essa pessoa faz, geralmente? Né? O que essa pessoa faz? Aí é o que eu vou colocar aqui, ó. Primeira coisa, o que essa pessoa faz? Ela simplesmente para, né? Ela para o processo, né? Porque, caramba, perdi, né? Eu posso agora voltar à minha vida normal. Eu posso voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, porque eu já perdi meu peso. Era isso que eu queria. E olha, existe de verdade pessoas que fazem isso. Talvez você seja uma pessoa que já passou por isso, né? E você entendeu que você não pode parar, você tem que continuar. E existem pessoas, né? E o outro ponto aqui é o quê? É não saber o que fazer depois, né? É não saber o que fazer depois. Caramba, consegui meu objetivo, e agora? O que eu faço? Então existe esse questionamento, essa dúvida, e aí o fato de não saber simplesmente fica perdida e começa a fazer uma coisa que ela acha, né? Ou ele acha que é o certo e começa, enfim, a ficar fazendo coisas que não está trazendo um certo resultado, né? Começam a furar, começa a ficar perdido e isso também pode levar também ao efeito sanfona. Então esse caso aqui é um caso que o tempo, a quantidade de peso está numa relação boa, né? Não está sendo nada muito rápido, não está sendo nada teoricamente restritivo, né? A gente teria que entrar na parte alimentar, enfim, mas de um modo geral está num mundo tranquilo, está num mundo ideal, né? Um tempo um pouco mais para frente, sem pensar em coisas rápidas, num peso legal, não está sendo, sei lá, 20 quilos em 3 meses, 30 quilos em 3 meses, está numa relação boa. Mas existe um outro ponto aqui, que é o que, ó? Então aqui foi o efeito sanfona, exemplo 1, né? Vou botar aqui, ó, exemplo 1. Vamos botar para o 2 aqui, uma outra situação. Isso aqui é muito normal, na verdade esse exemplo 2, ele é muito mais comum do que o exemplo 1, tá? Mas vamos lá. O exemplo 2 é o seguinte, ó, é o efeito sanfona, né? É o efeito sanfona, que é a pessoa, ela perde, vamos botar 15 quilos, né? 15 quilos em um mês. Caramba, tá aqui, ó, aqui eu tô botando um exemplo assim, não que isso é possível, né? Às vezes, talvez nem seja possível, enfim, mas é só para você ter um exemplo, né? Então, ok, o que eu quero dizer com isso? Caramba, ela perdeu muito peso em pouco tempo. Como que ela consegue fazer isso? Né? Como que essa pessoa consegue fazer isso? Existe isso, né? Existe eu perder muito peso em curto tempo, né? Um processo muito rápido. E acontece que talvez você até consiga, não sei, 15 quilos, depende da pessoa, né? Uma pessoa super obesa,
talvez consiga num mês perder até 20 quilos, né? Porque ela tá com um excesso muito grande. Pegar uma pessoa de 100 quilos, talvez em um mês não perca 15 quilos, né? Porque para a relação de peso, né, relação do biotipo e tal, não consegue perder uma grande quantidade, mas a grande quantidade para essa pessoa, num curto espaço de tempo, é o quê? 10 quilos. Eu já tive uma cliente que queria perder 10 quilos em um mês. Caramba, 10 quilos em um mês, nossa senhora, isso é muito que óbvio, que não é saudável, né? Você vai ter que se sacrificar muito, você vai ter que deixar de fazer, você vai ter que, enfim, sofrer demais. E tudo que te leva a isso aqui vai contra uma natureza, né, do seu corpo. Por quê? Você não engorda 10 quilos em um mês, né? Se você não consegue engordar, quem dirá perder, né, tanto para um quanto para o outro, o seu corpo ele não quer engordar e o seu corpo também não quer emagrecer muito. Então, assim, existe um balanço, existe um certo padrão, né, uma certa relação dentro desse peso e o tempo. Então, aqui a gente vê que é uma coisa muito, né, exagerada. A pessoa perdeu peso pra caramba num curto espaço de tempo. Geralmente, isso aqui é relacionado a quê? Ó, vou botar até grande aqui, ó, restrição, né? Vamos botar de vermelho agora uma outra palavra aqui, ó, extremismo, né? Ó, outra palavra aqui para você entender, ó, radicalismo, né? Tudo designando a mesma coisa. A pessoa ela entra numa restrição severa, né? Ela extremiza o processo, ela radicaliza o processo e aí ela consegue de fato perder peso, ela consegue de fato ter resultado. Acontece que tudo que você faz, toda ação tem uma reação, né? Se eu dou um soco nessa parede, eu vou ter uma ação e o impacto vai me gerar uma reação, vai me gerar uma dor, né? Então, assim, é importante você entender isso. Não adianta você focar só no seu peso, né? Focar só, caramba, eu quero emagrecer e eu vou começar aqui um processo de emagrecimento super, né, restrito, vou cortar tudo. Caramba, você vai ter uma reação. E quanto mais fundo você vai, mais essa reação vai ser intensa, né? Quanto mais tranquilo você vai, mais tranquilo vai ser essa reação. Eu gosto de fazer uma analogia com pouso de avião. Se você já viajou, você vai entender o que eu estou falando, né? E se você nunca viajou, você possivelmente pode ter uma noção, né, de como funciona a descida de um avião na pista de pouso, né? O avião, quando ele vai descer, ele está numa altitude extremamente alta, né? Está lá em cima. Ele não simplesmente fala assim, ó, e tem que descer, e desce, né? Como se estivesse no kamikaze. Não! Isso só acontece quando ele perde o total controle, ele cai, de verdade ele está caindo, não é verdade? Só que quando ele está num processo de pouso, né? Tá chegando na área de pouso, ele começa a descer bem pouquinho, vai descendo, e ó, ele vai descendo do início ao fim, muito pouco, bem pouco, para quê? Para que quando ele chegar na parte do pouso por si só, né, na área da pista, ele aterriza assim, ó, muito alinhado, sem impacto, né, sem causar nenhum tipo de problema ali naquele momento, porque é um momento bem delicado. Para ele conseguir pousar naquela leveza e com aquela tranquilidade, ele tem que vir desde aqui de cima, bem alinhado. Por quê? Porque se ele não vem alinhado, se ele tem um impacto aqui, o que acontece com o avião? Acontece um desastre, não é verdade? Acontece um desastre, então tem que ser muito minucioso. E o seu emagrecimento é a mesma coisa que um pouso de avião. Se você desce muito rápido, se você começa a colocar o teu emagrecimento lá para baixo e kamikaze, cara, as chances são que você vai bater de cara na pista, né? E não adianta, eu vou de cara no primeiro momento, depois eu vou subir. Não adianta. Por quê? Quanto mais pressão você pega, na hora que você quer frear, teoricamente, né? Porque pode ter aquelas pessoas que se acham super espertas. Não, eu faço assim, depois eu faço assim, subo um pouquinho, depois eu desço e vou, né, no estilo videogame, não é verdade?
Só que não é assim, o mundo real é totalmente diferente. Então, se você for assim, você vai ter um problema. E mesmo que você faça assim, você vai ter um problema, entende? Então, é importante, quando você entende isso, eu acho que fica muito mais claro, pelo menos para mim ficou, né? Quando eu entendi que o processo ele é longo prazo, né? E eu entendi que essa analogia do avião, quando eu voei de avião pela primeira vez, eu falei assim, caramba, que legal, é isso mesmo. Por quê? Porque ele vai bem gradualmente, né? A altura que ele tá e ele vai descendo é muito pouco, assim, não cai. E eu fiz questão de ver, né, essa altitude que ele estava e como ele descia, porque ficou mais claro para mim. Né? A altitude não desce rápido demais, é muito gradual. Ele leva às vezes, caramba, mais de horas ali, né? Enfim, do ponto que ele vai até o ponto de descida, ele já calcula tudo, né? Mas a distância é muito grande para ele já ter tempo, né, o suficiente para ter um pouso da melhor qualidade. Então, o emagrecimento é a mesma coisa. Então, quando você simplesmente perde muito rápido, olha, pode ter certeza que o seu emagrecimento ele está em risco. E as chances são que você pode ter um efeito sanfona tanto quanto você perdeu. Então aqui é muito comum uma pessoa que perde peso muito rápido, né? E aqui eu não estou nem entrando em como essa pessoa perdeu, né? Porque ela pode ter tomado remédio, ela pode ter usado hormônios, ela pode ter... Existem várias ferramentas para acelerar isso. Então quanto mais ferramenta você utiliza, mais colateral você tem, mais problema você pode trazer. Então você tem grandes chances, né, de se emagrecer rápido, de ganhar esse peso rápido também. E ó, ganha muito mais. Às vezes ganha até 5 quilos a mais, 3 quilos. Então, você perde 15, ganha 18, ganha 20. Não é saudável. E nesse ponto, não é saudável. Tanto para perder quanto reganhar se torna uma coisa muito, muito ruim para o seu organismo. É assim, é uma coisa fora de órbita, porque quando você perde muito rápido, você está estressando primeiro o seu corpo, né? Você está estressando o corpo e você está estressando sua mente, o seu psicológico. E tem uma relação, né? O seu sistema nervoso com o seu corpo, tudo isso está ligado. Então imagina, você está super estressado, você está lá sofrendo pra caramba, isso está gerando, né, uma ação no seu sistema nervoso central, está te gerando estresse, está reagindo com o seu corpo, aí você perde, depois você vai lá e ganha. Nossa senhora, aí vem de cima para baixo, o seu corpo começa a engordar, né? Você começa a engordar, começa a reter e você tem uma ativação do seu sistema nervoso central por estresse, né? Então, é basicamente você ter um prejuízo em dobro, a verdade é essa, né? Um malefício para a saúde em dobro. Então, é importante entender isso. Existe um outro ponto também, né? Um outro exemplo que está vindo aqui à cabeça. Isso aqui são medidas mais, essa aqui é a medida mais restritiva, né? Essa medida aqui é falta de consciência, né? Que caramba, eu tenho que parar de fazer, né? Eu tenho que parar de fazer depois, né? Eu perdi meu peso e eu paro. Então isso é um pouco mais de consciência e também de conhecimento, né? Esse exemplo 1 aqui é falta de consciência e falta de exemplo. Esse aqui já é uma medida mais restritiva, é aquela pessoa que quer coisa rápida e de imediato. E tem mais um ponto, que inclusive foi, caramba, eu não sei porquê, mas me chamou muita atenção essa dúvida aqui, essa dúvida não foi dúvida, mas foi uma queixa que eu recebi, né? Essa semana eu tenho recebido muitas queixas, né? As pessoas comentando qual é uma dificuldade, né, as coisas que elas já fizeram, já passaram. E dessa pessoa, eu não lembro o nome dele, eu sei que foi um homem, eu não lembro o nome dele, que me chamou muita atenção. E tá gravado, eu tenho falado isso, ontem eu falei isso, hoje eu falei isso na live da manhã, na live das 9 horas. E hoje eu quero reiterar isso aqui, né, porque talvez você que esteja me assistindo, né, esteja assistindo pela primeira vez. Mas um outro exemplo é o efeito sanfona, quando você não consegue sustentar o processo, ou seja, quando você faz coisas, isso aqui, por exemplo, é uma medida de que você não consegue sustentar, né? Isso aqui é uma medida que você não consegue sustentar, por quê? Porque você está restringindo muito. Mas existe uma outra que, esse caso me chamou a atenção, foi de sustentar, né? Sustentar, fazer
executar o processo. E aqui eu não está só falando da questão restritiva da coisa, mas eu vou falar para você vai entender. Essa pessoa, ela falou, Lucas, eu queria perder barriga, né? Eu até consegui perder alguns quilos, só que a dieta estava saindo muito caro. E por conta disso, eu não consegui sustentar aquela alimentação, eu parei de fazer alimentação e acabou que eu entrei no maldito efeito sanfona. E isso, de uma certa forma, né, ele parou de fazer a dieta porque não estava conseguindo manter e automaticamente também parou os exercícios, né? E isso tem relação, né? Você para de fazer uma dieta, cara, por que eu estou fazendo exercício? Né? Fica desmotivado, cria esse questionamento, poxa, eu não estou nem me alimentando direito, vou fazer exercício não. E acaba parando a atividade também. É igual a pessoa que está fazendo atividade, né? Não está fazendo atividade e pensa em fazer dieta, mas fala assim, caramba, mas eu não estou nem fazendo atividade, vou ficar fazendo dieta para quê? Né? Então existe essa crença, existe essa barreira, né? E aí ele falou, olha, eu não consegui manter a dieta porque estava muito caro, né? E acabei parando o exercício e tive um maldito efeito sanfona. Então, isso também acontece, é você fazer uma coisa que você não sustenta. Ou seja, imagina, eu chego aqui, né? Eu vou lá no nutricionista, eu começo um acompanhamento com um coach, né? Um programa de emagrecimento, e aí a pessoa fala assim, olha, você quer emagrecer? Você está realmente querendo ter resultado? Você fala, eu estou super animado, eu quero mesmo e eu faço qualquer coisa. Legal. E aí eu falo assim, olha só, então você vai agora, né, simplesmente ficar 24 horas de jejum, né, 3 vezes por semana, certo? Nos outros dias você vai fazer um jejum de 16 horas e você só vai comer ovo, certo? Então é isso, vai lá, faz esse protocolo que eu estou te falando, né, de jejum 24 horas 3 vezes na semana e um jejum e 2 jejuns, né, são terça, quinta, sábado e domingo, né, então são 4 jejuns de 16 horas comendo só ovo nos momentos de alimentação. E você vai assim, nossa, isso aqui é meio brabo, hein, mas eu vou fazer, né, porque tenho que acreditar, eu estou super motivado, né? Eu estou super motivado a fazer. E aí você faz. Você faz por uma semana. Você não vai conseguir nem muito longe. Você simplesmente fala assim, caramba, uma semana eu fiz. Mas, caramba, foi muito difícil. Né? Como que eu vou sustentar isso? Né? Eu trabalho com isso, eu faço isso, minha rotina é isso, eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho uma vida, é insustentável. Né? E aí nessa semana, você vai lá, né, nessa primeira semana aqui, você vai lá, né, e você perde 5 quilos. 5 quilos. Por quê? Porque você quase não comeu. A verdade foi essa, na verdade. Você parou de comer, teoricamente. Você só estava comendo ovo. Né? Então você teve um déficit calórico muito alto. E aí você perdeu os seus 5 quilos. Mas aí você chegou e falou assim, caramba, eu não aguento. Né? Isso aqui está muito sofrido, isso aqui está insustentável, é uma coisa que é fora da minha realidade, não dá para eu viver assim, não dá para eu fazer isso. E aí você vai lá e para, né? Você vai lá e para, e aí você volta a comer, né? Você volta a comer o que você comia, só que como você ficou restrito, como você não comeu nada do que você comia, você tende a ter mais vontade de comer. Você tende a estar naquele momento e falar assim, nossa, agora eu quero me libertar dessa dieta, desse sofrimento, eu vou aproveitar. E aí nessa primeira semana que você volta, você come muito mais. Muito mais besteira, muito mais quantidade. E aí você vai lá e engorda 7 quilos, 10 quilos, você reconquista, né? E aí você tem aqui vamos botar aqui, mais 6 quilos. Quer dizer, mais 6 quilos aí para comprar conta, você não conseguiu emagrecer, você não teve resultado, né? Você só teve aí um desperdício de dinheiro, porque você pagou um profissional, porque você deve ter comprado suplemento, deve ter comprado alguma coisa que ele pediu para você comprar e você não conseguiu fazer e você não conseguiu sustentar. Então, esse também é uma outra forma de você ser colocado, né, ou caminhar em busca aí do efeito sanfona, porque você simplesmente não entendia, né? Você não pensava ou você não sabia.
e agora você sabe. Esses aqui são 3 exemplos que eu trouxe, né? Cada exemplo ele tem a sua particularidade, né? Ou seja, é um exemplo aqui que é o mais ideal de acontecer, né? De você perder pouco peso num período maior de tempo, né? Só que existe a questão de você não ter uma consciência de que o processo ele exige que você dê continuidade. Mesmo que você pelo menos mantenha esse peso, mesmo que você venha a aproveitar mais os momentos, ou seja, você se permite mais comer aquelas coisas que você gosta, você não tenha tanta restrição, mas que você pelo menos mantenha, pelo menos 70% da sua alimentação diária seja de coisas nutritivas, seja de coisas saudáveis, e que você comece a ter menos excesso na sua alimentação. Então você consegue manter o seu peso, né? Ou também você saber o que fazer depois. Não adianta nada eu chegar e falar assim, quero só emagrecer, só pensar em emagrecer, pensar em emagrecer, pensar em emagrecer, se você não pensa também depois. O que eu faço depois? Né? Você tem que saber o que fazer depois, você tem que também procurar saber o que fazer depois. E por isso que é bom ser acompanhado, porque quando você chega lá, você não precisa se preocupar no que fazer depois, porque essa pessoa ela vai estar te ajudando, ela vai estar te auxiliando. Então esse mundo aqui é um mundo muito bom, você só precisa estar observando esses 2 pontos. Se a sua mente está alinhada com essa questão, né, de você parar ou continuar, né, ou então de você saber o que você fazer depois, tá, para manter esse peso. O outro exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo de ser restritivo, né? Então estou falando para você agora, se você nunca me viu, se você nunca ouviu isso, eu falo, restrição não emagrece. Restrição vai te levar ao efeito sanfona, restrição vai te levar a um sofrimento, restrição vai te levar, de fato, a não conseguir emagrecer. A verdade é essa. E o outro ponto é você fazer coisas que você não vai conseguir fazer. Ou seja, se eu falo para você, como o exemplo que eu dei, de fazer jejum de 24 horas, na hora, se você vê que você não consegue fazer, cara, não consigo fazer. Né? Não consigo executar isso aqui, não consigo manter isso aqui. Não adianta eu falar para você investir numa dieta de R$3.000 se você não vai conseguir. Então você tem que olhar isso e falar, olha, eu não consigo. Mesmo que você esteja motivado demais, seja realista com você, né? Seja sincero também com você. Né? Eu não consigo, tá tudo bem. Eu vou tentar de outra forma. E existe, tá? E existe. Se você não sabe, existe formas muito mais baratas, muito mais tranquilas, você não precisa gastar fortunas de dinheiro para você emagrecer, tá? Então, assim, o que eu sugiro você a estar fazendo? O que eu sugiro você a estar fazendo caso você está querendo emagrecer, né? Caso você já passou por efeito sanfona e você não aguenta mais isso, você não quer mais viver esse efeito sanfona, né? E você está aqui aberto para escutar o que eu tenho a dizer, para você, enfim, adquirir esse conhecimento e testar e fazer. A primeira coisa que você tem que fazer, né? E aqui é uma sugestão muito sincera minha, porque se eu tivesse escutado isso lá atrás, né, nos 8 anos atrás, eu não teria passado por tanta coisa e eu não teria entrado em vários efeitos sanfonas. Mas a primeira coisa que eu sempre falo, você que já me conhece, já está aqui, você sabe que o meu dilema é esse. Não restringir alimentos. Esse é o primeiro ponto. Não restringir alimentos. Se você restringe alimentos que você gosta, a probabilidade de você ter mais vontade, mais desejos é muito grande. E quanto mais vontade, mais desejo você tem, aumenta as chances de você furar a dieta. Aumenta as chances de você ficar se sabotando. Aumenta as chances de você ir por água abaixo, né? O seu processo ir por água abaixo. Por quê? Porque você vai estar abrindo buraco no teu barco. Eu gosto de trazer essa analogia também. Você está lá no meio do oceano, você está querendo sair de uma ilha e ir para uma outra ilha. Do ponto A ao ponto B, você está lá no seu barquinho. E o trajeto é o seu emagrecimento, né? O barquinho é o seu corpo. E aí você fica furando, você fica se sabotando. Cada momento desse é um furo no barco. Ou seja, antes que você chegue no seu trajeto, você já afundou. Por quê? Porque tanto furo que você já teve no barco, que você causou no barco, que entrou tanta água que você acabou, não conseguindo manter. Então, quando você não restringe os alimentos, né, quando você tem a possibilidade
de comer alimentos que você gosta na sua alimentação, e é isso que eu ensino para os meus alunos, é isso que eu ensino no meu método, você aumenta as chances de você dar continuidade. Por quê? Porque você está comendo coisas que você gosta, caramba. Né? Se eu tenho coisas que eu gosto diariamente na minha alimentação, para que eu vou ficar furando a minha dieta? Fala para mim. Para que eu vou ficar furando? Eu vou estar sendo, né? Eu vou estar matando meu desejo, vou estar matando minha vontade. Nem que todo dia você, né, coma, mas você coma com mais frequência. Na sua cabeça não existe essa questão de eu não posso comer. Não, você pode, só você que não quer. Entendeu? Então isso também dá um alívio psicológico. Então você, quando não restringe os alimentos, você tem ali a porção, você come de forma orientada, de forma alinhada, você diminui a chance de passar pelo efeito sanfona. A segunda coisa é você simplesmente planejar. Você planejar o seu emagrecimento. O que é isso? Quando você planeja o seu emagrecimento, inclusive eu fiz até um post agora, antes de entrar nessa live, foi um corte, né, da mentoria que eu fiz com um aluno meu, falando sobre planejamento. Quando você planeja o seu emagrecimento, né, as chances são que você respeite cada momento. Se você não sabe, né, o emagrecimento ele tem fases. Ele tem fases. Eu já falei isso aqui algumas vezes e se você já está me assistindo há mais tempo, você sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, você vai saber agora. Fases. O que é fase? Olha, o seu corpo ele tem meio que um tempo, né, útil para emagrecer. Pelo menos no primeiro momento. Não existe eu emagrecer, né, ficar emagrecendo por um ano direto, né, de forma ininterrupta. Não tem como. O seu corpo ele vai tender a se adaptar. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir perder mais peso. Vai chegar uma hora que você vai fazer tudo o que você tiver que fazer, né? E se você não cair no efeito sanfona no meio do tempo, tá? Mas vamos supor que você tentou de usar de tudo e o peso não desce. Por quê? Já se adaptou. Então, essas fases, elas consistem geralmente, tá? E isso aqui vai depender de muitos fatores, mas botando aqui muito superficial, vamos botar aqui, ó, de 3 a 4 meses. Cada fase de emagrecer, né? E o que é isso? Então eu vou ter um período aqui, ó, né, de 3 meses de emagrecimento, né? O meu processo de emagrecimento. Quando eu termino isso aqui, eu tenho que aliviar as coisas, né? Eu tenho que aliviar. Então, mostrando isso aqui de um gráfico para você, né? Eu não sou nenhum especialista em gráfico, mas eu vou tentar te explicar aqui, ó. Você começa o seu processo de emagrecimento aqui, e aí você vem descendo, chegou aqui, 3 meses, 3M. O que você tem que fazer? Estabilizar, você tem que se manter, ó, estabilizado. Talvez você tenha até uma subidinha aqui de peso, ó, e tá tudo bem, é natural, é normal, tá? Porque você vai naturalmente começar a fornecer, a consumir mais alimento, né? Você vai ter que fornecer um pouco mais de alimento para o seu corpo. Por quê? Para aliviar o processo, para ele entender que, ó, não estou mais naquele estresse, você não está mais naquele estresse, toma aqui nutrientes, fica tranquilo aí, fica de boa, né? E aí você mantém ou estável, né, que pode acontecer, ou você acaba aumentando um pouquinho de peso. Isso aqui, deixa eu botar na caneta vermelha para você entender. Então isso aqui é o emagrecimento. Ó, vou botar aqui, né, que é o período, né? E aqui eu vou botar o outro período, que é o período de estabilização. Vamos botar de estabilização, dá esse nome, né? Ou de consolidação, de você consolidar aquilo que você conquistou. Então vamos botar um C. Essa fase, ela gira em torno de 1 a 2 meses, tá? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Da carga que aquilo ali teve, aquela carga de estresse que a pessoa teve. Às vezes foi muito intenso esses 3 meses e a pessoa, ela precisa um pouco mais de tempo para respirar, para aliviar aquele estresse, né? Esse estresse geralmente acontece numa pessoa que realmente arrisca,
ou seja, uma pessoa que não fura, uma pessoa que executa do início ao fim da forma que tem que ser executado. Então ela acaba, né, nesse período, falando muito não para muita coisa, né, porque dentro de 3 meses muita coisa acontece na sua vida, muito aniversário vai acontecer, né, muito a confraternização, muita coisa vai acontecer. E mesmo que você se permita em alguns momentos, né, porque como eu falei, não é restringir que vai solucionar o problema. Então, uma pessoa que está se permitindo aproveitar determinados momentos, comer determinadas coisas, mas acaba que em 3 meses existe muito mais coisas acontecendo do que ela pode permitir, né? Porque também tem uma questão de você saber fazer, como fazer, né? Não é simplesmente, não restringe, eu posso comer a hora que eu quiser, quanto eu quiser. Não é assim, né? Isso é meio que óbvio, não funciona. Né? Então, esse período ele funciona de 1 a 2 meses, que é a fase de consolidação, que é esse período aqui, ó. É esse período aqui, né? Vou botar aqui, 2 meses, vamos botar 2 meses, tá? 2 meses. E aqui você vai consolidar. Você pode, às vezes, aumentar um peso, né? Você perde ali seus 3 meses, você perde 7 quilos. Nessa fase de consolidação, você, às vezes, ganha 1 quilo, 2 quilos ou mantém. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Por quê? Porque quando você passa por isso, né? E essa fase é o quê? Falando de uma forma muito simples aqui para você. É você falar pro seu corpo assim, esse é o meu peso, tá? Esse sou eu agora, essa sou eu agora, né? Ainda tem até 1 quilinho extra aí, 2 quilinhos extras aí para você ficar tranquilo, confortável. E aí você chega depois desse tempo, você faz assim, mais um processo de 3 meses, né? Que a gente vai pegar aqui, mais 3 meses de emagrecimento. E aí você vai lá e vai descer. E aqui você consegue perder, menos 3 quilos. Né? Você perdeu aí 3 quilos. Passou 3 meses, o que você tem que fazer? Estabilizar. Né? Aí aqui vamos dizer que você nem ganhou peso. Você já está mais safra, você já está mais esperto, né? E você manteve. Aí você vai ficar só por aqui 1 mês. Esse aqui eu vou ficar só por 1 mês. Tá? E aí depois eu vou novamente chegar e descer, né? Aí eu vou descer aqui mais 1 e aqui eu perdi 2 quilos. Caramba, Lucas! 3 meses para perder 2 quilos? Né? Caramba! Vamos botar aqui que no primeiro, você perdeu, sempre os primeiros 3 meses é mais rápido, né? E é maior do que os outros. Vamos botar aqui que você perdeu, ficou ali íntegro, 100%, você perdeu 6 quilos, né? 6 quilos. Então, 3 meses você perdeu 6 quilos. Então, primeiro, né, 6 quilos. Segundo, você perdeu 3 quilos, né? E o terceiro, você perdeu 2 quilos. Caramba! No total aqui, são 11 quilos em 9 meses. Caramba, tá ruim? Tá ruim 11 quilos em 9 meses? Né? Um peso que está sendo gradual, está sendo certinho, está sendo alinhado, livre de efeito sanfona, sem restringir alimentos. Tá ruim? Caçamba, se isso é ruim, eu não sei o que é bom. Né? Porque isso aqui é o processo, é isso aqui que, de fato, aí eu falo a palavra de fato, definitivo. Porque você está respeitando, você está planejando o seu emagrecimento, você está respeitando as fases, porque é isso que funciona, né? E eu vivenciei, não estou falando isso aqui da boca para fora, eu vivenciei e todos os meus alunos, todos os meus clientes vivenciam isso, né? Você precisa emagrecer dessa forma, porque como eu falei, isso aqui é a forma que você mostra no seu corpo que você está perdendo peso, que você está estabilizando, está perdendo, está estabilizando, você não está maltratando o seu corpo. Você está simplesmente falando para ele, eu preciso perder peso, então me ajuda, eu vou te ajudar, me ajuda e está tudo certo. Então você perde, ajuda ele a estabilizar aquilo, dá nutriente, a coisa que ele quer ficar confortável? Fica confortável aí 2 mesinhos, que eu vou te liberar, ficar de boa, né? A gente, né, aproveita um pouquinho aí a comida juntos, está tudo certo, agora a gente vai trabalhar de novo, vamos trabalhar, vamos descer. E aí você fica até o momento que você chegar lá no seu peso desejado, né? No corpo que você deseja, enfim, é basicamente isso. É dessa forma aqui que você realmente que você consegue ficar livre do efeito sanfona. E eu digo isso porque eu vivencio hoje.
eu planejo sempre todas as fases que eu tô, né? Eu posso estar numa fase que eu tô à vontade, né? Como eu estava antes, eu estava à vontade, eu estava me permitindo muito mais do que me restringindo, do que deixando de comer, do que falando não. Eu falava mais sim do que não, mas eu estava no meu controle. Aquilo estava no meu planejamento, aquilo estava organizado na minha mente, foi tudo planejado, né? Eu sei até onde eu posso ir, eu sei até o meu limite, né? Do meu peso, do meu corpo. Quando bate lá ou está prestes a bater, opa, vamos replanejar isso aqui, vamos reorganizar, vamos melhorar. Então o planejamento é o que vai te guiar, o planejamento é o que vai te dar uma direção, o planejamento é um mapa do seu emagrecimento, é um mapa do que você, para onde você tem que ir, do que você não pode fazer, de como que você sai daquele processo. Então você entra, sei lá, numa compulsão, como eu falei ontem, então eu vou planejar sair dessa compulsão, né? Caramba, minha vida está muito agitada, estou com muito problema, tudo bem, não estou conseguindo focar na alimentação, não estou conseguindo focar no exercício, tudo bem, vamos planejar então o que você consiga fazer nesse momento. Então planejamento é o ponto X de você começar a não perder as rédeas, de fato, porque o processo, ele não é simples, no sentido, não é que ele não seja simples, né? Eu falei errado a palavra, mas ele é muito complexo. Complexo por quê? Porque a gente vive uma vida que a cada dia é um dia diferente. A cada dia você vai ter uma dificuldade, um desafio, entende? Não é aquela vida que todo mundo espera, ou quase todo mundo, o momento ideal, né? Estabilizar a vida, não ter problema nenhum, tá com dinheiro no bolso, tá pagando os boletos, tá tudo certo, tá bom, agora eu vou entrar numa academia, porque agora tá tudo muito bom, minha mente está tranquila, e fica idealizando isso e fica esperando isso chegar para poder agir. Só que isso não existe. Você vai ter que aprender a lidar com o processo dentro da sua vida real. E é por isso que eu falo, não restringe alimento, porque quando você restringe alimento, você está colocando um peso nas costas. E caramba, já é pesado você começar a mudar. Já é pesado você começar a se alimentar melhor. Já é pesado você começar a mudar toda a sua estrutura, todos os seus hábitos. Quem dirá eu colocar mais um peso? Então restringir os alimentos não é a melhor forma, né? Segundo passo, planejar. E o terceiro passo aqui, né, que se você realmente quer ter leveza, né? Leveza é o quê? É você não ter que ficar se preocupando com nada disso, né? Existe esse ponto também. Existem pessoas que preferem se preocupar, ou seja, preferem ficar buscando, né, o que é melhor, preferem ficar acompanhando vários profissionais, vendo várias coisas para encontrar algo que seja bom para ela. Acontece que ela só encontra dúvida, só tem dúvida na cabeça dela. Quero encontrar alguma coisa, dúvida, a dúvida está lá. Por quê? Porque é tanta informação que ela não sabe o que faz. Então, uma das coisas aqui que complementa tudo isso que eu falo, que vai te livrar de verdade do efeito sanfona, é você ter um acompanhamento. Né? Ter um acompanhamento. Ah, Lucas, mas acompanhamento é caro. Ah, Lucas, mas acompanhamento eu não tenho dinheiro. Ah, Lucas, a questão é, não existe de verdade falta de dinheiro. Tá? Você pode estar na situação que for. Na situação que for. Estou desempregado, não estou fazendo. A questão é, e aqui eu mato, né? Porque eu também já tive isso, eu tenho isso, eu tenho que matar essa minha barreira sempre, a barreira do dinheiro. São as duas barreiras que mais atormentam as nossas vidas. Não tenho tempo e não tenho dinheiro. Aquilo que a gente não tem prioridade, né? Se a sua saúde, se a sua vida, se o seu corpo, se o seu peso não for prioridade para você, eu afirmo aqui para você, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai ter tempo, você nunca vai conseguir. Porque isso não é prioridade. Mas quer saber, quer um exemplo? Se você tivesse um parente agora, nesse exato momento, em risco de vida, e a vida dele dependesse de uma ação sua para sustentar aquilo ali, ou seja, você teria que arrumar dinheiro para pagar aquele medicamento. Você teria que arrumar tempo para estar indo lá todos os dias, ficando com ele 1 hora no dia. Se você não fizesse isso, ele ia morrer. Você na hora ia arrumar um jeito. Na hora. Por quê? Porque é prioridade. Caramba, é prioridade essa pessoa aqui, a vida dele está nas minhas mãos. É igual um filho, né? Quando você tem um filho, olha, você está sendo responsável por uma vida.
né? Então, se você não quiser trabalhar, não quiser comer, não quiser por você, tá tudo bem, que se dane, é uma responsabilidade sua. Se você tiver alguma doença, se você, enfim, tiver um problema, problema seu. Agora, quando você tem alguém dependendo de você, eu duvido que você vai falar, não tenho tempo, não tenho dinheiro, você se vira. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se a sua saúde não for prioridade para você, se o seu corpo, se o seu peso, ou seja, a experiência que você quer viver não for prioridade, não é nem acompanhamento, não é nem dinheiro, não é nada, você não vai fazer. É simplesmente isso. Né? É simplesmente você não dá valor a isso aí. Né? Depois eu faço, vai ser sempre assim, hoje eu posso, só hoje. Eu não vou pra academia hoje, não vou fazer atividade hoje não, amanhã eu faço. Você vai estar sempre procrastinando, jogando pro lado, né? E quem dirá ter dinheiro para fazer alguma coisa para você, ou ter tempo. Mas, se você chegar e falar assim, olha, eu não quero mais viver desse jeito, acabou para mim, eu não quero, né? Eu vou arrumar o que for, eu vou fazer o que for, eu vou dar um jeito para eu conseguir melhorar isso aqui. A verdade é essa, você começa a arrumar soluções e na verdade as soluções começam a aparecer. E você pode simplesmente pegar as coisas mais básicas, quanto você gasta no final de semana? Né? O que você faz no final de semana? Você sai, você gasta com iFood, você gasta com comida, você compra besteira no mercado? Caramba, se você for parar para contabilizar o quanto você gasta em coisas supérfluas ou em coisas que não fazem sentido, você vai ver que você consegue economizar. Então, a questão não é falta de dinheiro nem falta de tempo, é falta de prioridade. Então, um acompanhamento, no meu ponto de vista, é uma das melhores formas de eu simplesmente eliminar todo o peso, ou seja, não preciso me preocupar com mais nada disso, cara. Eu só preciso me preocupar em fazer, eu só preciso focar naquilo que for passado para mim, eu só preciso realmente seguir aquele caminho que está sendo guiado para mim. Né? E aí eu simplesmente não preciso ficar quebrando a cabeça, não preciso ficar lidando com os meus pensamentos, lidando com as dúvidas, lidando com um excesso de informação. E é isso que eu sempre falo. Tanto para as pessoas que me perguntam, eu já falei várias vezes aqui no atendimento com o Nutri, eu falei, olha, se você tem um mentor, se você tem um profissional que está te acompanhando, caramba, não fica querendo outras dicas, não fique procurando outras informações. Por quê? Porque isso vai te confundir. Né? E você não sabe o que está na cabeça daquele mentor, daquele profissional para você não tem ideia do que é. Então use essa pessoa a seu favor, pergunte, tire dúvida, vai lá e fala, porque dessa forma você consegue chegar aonde você quer muito mais rápido. Porque eu consegui chegar aonde eu queria, né? Eu tive meus mentores quando eu estava começando e eu consegui, apesar de ter quebrado muito a cabeça, apesar de ter falhado muito, porque eu também fui uma pessoa que estava buscando informação, muitas das vezes não fazia o que o meu mentor estava falando, porque eu tinha visto uma outra pessoa fazendo, e aí eu ia lá achando que ia funcionar, pum, batia com a cabeça, perdia todo aquele tempo, aquele investimento. Então tudo isso que eu falo para você são coisas que eu já vivenciei, são coisas que já quebrei a cara, já errei, já perdi dinheiro, já perdi tempo, e aqui eu estou dizendo para você que uma das melhores coisas, né, é você fazer isso. Né? Depois disso aqui, é você simplesmente ser acompanhado, seguir um mentor, né? Ou entrar dentro de um programa aí de emagrecimento. Hoje tem vários. É isso, certo? Bom, estamos aqui finalizando 1 hora de live. Eu espero que você tenha tirado algum proveito dessa aula e eu espero muito que você não venha entrar em efeito sanfona e que você siga pelo menos alguma coisa daqui que você faça na sua realidade, né, para que você consiga realmente chegar no que você quer, certo? Amanhã, às 9 horas, tem atendimento com o Nutri, né? O que é isso? É uma live que eu faço todos os dias de atendimento gratuito no meu Instagram, aqui mesmo. Você entra ao vivo comigo e fala, Lucas, eu não consigo emagrecer, me deixa participar, me ajuda, e eu vou chamar você para estar ao vivo comigo e tirar sua dúvida, me dizer o porquê que você não emagrece, e eu vou te dar uma solução, eu vou te dar um direcionamento. Então, se você quiser, é só entrar às 9 horas da manhã, e amanhã nós temos live às 20h37, e lembrando que no dia 15, essa semana agora, na quinta-feira, tem a nossa grande aula, que eu estou muito ansioso para chegar, porque eu vou te ensinar na prática o meu método. Então é isso, eu espero que vocês tenham tirado algum proveito daqui.
que eu tenha ajudado vocês. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de domingo.